Ação e reação, capítulo 4, alguns recém-desencarnados. No nosso último encontro, no capítulo 3, parte 2, nós vimos aí a história de, vamos rever o nome dele? Antônio Olímpio, né? Antônio Olímpio acordou aí, teve o resgate, teve um momento em que ele voltou lá no ponto em que o incomodava, dali ele contou toda a história, e ao final de tudo isso, né, foram interrompidos porque chegou um comunicado de que uma grande caravana estaria chegando. Caravana essa que estava vindo da onde? Das zonas umbralinas, né? Então, todos foram, né, para o encontro dessa caravana que chegaria, com socorristas e com aqueles que estavam sendo socorridos e que estavam necessitando ali de ajuda, visto que Antônio Olímpio, depois que desabafou, que disse tudo o que precisava, ele se acalmou, se aquietou, né? E aí Druso disse: nós já sabemos a causa, nós já sabemos por onde começar. Então agora nós vamos deixá-lo um pouco descansar e nós vamos lá atender a caravana que está para chegar, e assim nós vamos iniciar o capítulo 4, né? Com esses recém-desencarnados, né? São recém-desencarnados que passaram por alguma razão pelo umbral, mas nós vamos ver que eles tinham merecimento de ser socorridos e assim eles foram levados, né, até a mansão da paz. André Luiz começa dizendo que eles atingiram um recinto construído como se fosse um pátio interior de proporções corretas e amplas, que ele teve a ideia de penetrar um enorme átrio, né? Um pátio mesmo, grande, vasto, algo semelhante a certas estações ferroviárias terrestres, porque nas acomodações marginais, caprichosamente dispostas, se encontravam dezenas de entidades em franca expectativa. Então, André Luiz fala: olha, esse lugar que nós fomos para poder receber, ver essa caravana de recém-desencarnados socorridos que estavam chegando, que passaram pelo umbral, ainda que por tempo muito curto, parecia um pátio, né, vasto, mas ao mesmo tempo lembrava também essas estações ferroviárias. E por que que ele fala disso, né, das estações de trem? Porque ele falava que tinha pessoas ali aguardando quem chegava. Assim, quando a gente vai para o metrô e está aguardando, né, para que o metrô chegue, para que a gente possa tomar destino. Assim, eles estavam ali, né, as pessoas estavam ali aguardando. Ele falava que encontrava-se dezenas de entidades, de espíritos, né? Que estavam ali em expectativa, estavam no aguardo. A dizer a verdade, não vi sinais de alegria completa em rosto algum. Os grupos variados, alguns deles, em discreto entendimento, dividiam-se entre preocupação e a tristeza. De passagem, podíamos ouvir diálogos diferentes. Em círculo reduzido, registramos frases como estas: acreditas possa ela agora devotar-se à mudança justa? Dificilmente. Centralizou-se por muito tempo no descontrole da própria vida. Mais além, escutamos dos lábios de uma senhora que se dirigia a um rapaz de agoniado semblante: meu filho, guarde serenidade. Segundo informações do assistente Cláudio, seu pai não virá em condições de reconhecer-nos. Precisará muito tempo para retornar a si. Em trânsito, não assinalava senão alguns retalhos de conversações como essas. Então, André Luiz disse, então está nos dizendo que aquele lugar que parecia uma estação onde todos estavam aguardando algo, né? Aguardando essa caravana, todos que estavam ali não tinham uma felicidade completa, mas eles tinham preocupação. Preocupação do que eles iriam encontrar, né? Preocupação de como estariam aqueles entes que estavam ali chegando. E ali tinha filho esperando pai, ali tinha mãe esperando filha, né? Ali tinha entes queridos que já estavam socorridos e estavam com uma consciência, a consciência é bem melhor do que aqueles que estavam chegando, né?
e estavam ali aguardando todos eles, mas todos com uma preocupação. A primeira disse: será, né, que ela vai se retomar rapidamente? Ele fala: muito difícil, né? Provavelmente será de forma gradual, porque ela passou um vasto tempo dessa forma, né? Seja lá encarnada, né, ou desencarnada, nós vamos ver aqui, né? E o outro lá, agoniado, esperando o pai, e a senhora disse: se acalme. Se acalme, porque seu pai vai chegar, mas ele não vai nos reconhecer de imediato, né? A certa altura, na praça em movimentação, Druso Generoso confiou-nos aos cuidados de Silas, mencionando obrigações urgentes que lhe absorveriam a atenção. Então, Druso deixou André e Lara aos cuidados de Silas, porque ele tinha mais obrigações, né, maiores a cumprir. Encontrar-nos-ia no dia seguinte, informou. A promessa gentil obrigou-me a considerar o aspecto do tempo. Pela sombra reinante, não poderíamos saber se era dia, se era noite. Por isso, o grande relógio ali existente, com largo mostrador, abrangendo as 24 horas, funcionou aos meus olhos como a bússola para o viajante, deixando-me perceber que estávamos em alta noite. Sons de campanas invisíveis cortavam agora o ar e, assinalando-nos a curiosidade, Silas esclareceu que a caravana-comboio penetraria no recinto em alguns minutos. Quando ele fala aqui, tem uma nota de página que nos dá uma explicação. O André fala o seguinte: olha, diante do ambiente em que nós nos encontrávamos, não tinha como saber se era dia ou se era noite, né? Um umbral geralmente ou é muito escuro, ou é muita fumaça, você não consegue identificar ali o tempo, né? Mas André disse que tinha um relógio e que ele conseguiu verificar através desse relógio que passava-se de alta noite, ou seja, era madrugada. E aí tem uma nota aí dizendo para a gente, né, a respeito dessa alta noite, essa noite alta. Quem está conosco há mais tempo, isso não é novidade, né? Porque nós sabemos que quanto mais próximo da Terra é a cidade espiritual e, consequentemente, as zonas umbralinas que estão na crosta, seguem o horário da Terra. Quanto mais distante as cidades espirituais, quanto mais evoluídas e distantes da Terra, o horário tende também a se distanciar. Tanto que nós temos colônias que são somente dia. Então, não é bem diferente. Ela não, como se diz, o tempo da Terra não se iguala ao deles, né? Então, ele está falando lá na loja, na nota de página, reportamos-nos a regiões encravadas nos domínios do próprio globo terrestre, submetidos às mesmas leis que regem ou que regulam o tempo, né? Então, o mesmo tempo, ou seja, do globo terrestre. Então, quanto mais próximo da Terra, tem-se o horário terreno. Então, André Luiz, como estava ali numa região umbralina, que está muito próximo da Terra, né? É a região espiritual mais próxima de nós. Então, ele conseguiu verificar o horário em que eles se encontravam, né? Madrugada. E Silas disse a ele: olha, em minutos a caravana irá chegar. Aproveitei os momentos para indagações que julguei necessárias. Que espécie de criaturas aguardávamos ali? Recém-desencarnados, em que condições? Como se organizaria a caravana-comboio? Vinha diariamente à instituição atendendo o horário certo? O companheiro que se dispusera a assistir-nos informou que as entidades, que os espíritos prestes a entrarem integram uma equipe de 19 pessoas, acompanhadas por 10 servidores da casa, que lhes orientam a excursão, tratando-se de recém-desencarnados em desequilíbrio mental, mas credores de imediata assistência, de vez que não se achavam em desesperação
nem se haviam comprometido de todo com as forças dominantes nas trevas. Então, olha lá. Primeiro ele já disse para André, olha, é uma espécie de uma excursão, toda ida a algum lugar e retorno estão voltando de uma excursão. Olha, então essa excursão virá junto com os socorristas, que também são entidades, nós podemos entender entidades como espíritos, né? Vinham ali 19 pessoas, juntamente de 10 servidores da casa. E todos que ali vinham são os que foram socorridos são espíritos que estão em desequilíbrio mental, que passaram ali por um umbral, mas tinham um merecimento de ser socorrido, né? Eles não estavam em desespero e eles nem tinham, né, comprometido de todo com as forças das trevas. Eles estavam ali simplesmente pela confusão mental em que eles se encontravam e que, ao desencarnar, eles foram logo para lá. E nós vamos ver o porquê, né? Provavelmente de uma região aí mais nebulosa, né? Se eram pessoas que tinham esse merecimento, que não estavam em desesperação, mas que tinham algum motivo para ali estar, né? Mas eles tiveram aí, né, o merecimento para serem, então, socorridos. Notificou ainda que a caravana se constituía de trabalhadores especializados, sob a chefia de um atendente, e que viajavam com simplicidade, sem carros de estilo, apenas conduzindo material indispensável à locomoção no pesado ambiente das sombras, auxiliados por alguns cães inteligentes e prestimosos. Olha, eles não chegariam de aeróbus, eles não chegariam de qualquer outro veículo, eles foram para uma excursão simples e iriam chegar da mesma forma que foram, somente com os materiais necessários. E para a gente comparar a isso, nós podemos verificar também uma excursão que voltou de forma simplória, que foi buscar o resgate, nosso lar. Quando chega todo aquele pessoal ali inerente aos desencarnes da guerra, quando aqueles servidores os recebem lá no portão, aqueles que chegam, alguns vêm andando, alguns vêm na maca, outros vêm não precisando de auxílio, né? Mas que vem dois cães, né? Aqueles cães branco, bonito, que chega também para a expedição. Da mesma forma, foi essa turma que saiu aí para buscar esses que se encontram em desequilíbrio mental, mas possuem merecimento para o socorro. A mansão contava com dois grupos dessa natureza. Diariamente, um deles atingia aquele domicílio de reajuste, revezando-se no piedoso mister socorrista. Entretanto, aclarou, não possuía horário certo para a chegada, de vez que a peregrinação, pelos domínios das trevas, obedecia comumente a fatores circunstanciais. Então, ou seja, tinha dois grupos, mas alguns deles, né, dois. Então, um saía, não sabia se quando iria voltar. Não tinha uma hora precisa para retornar, visto que isso iria depender muito das condições umbralinas que eles iriam encontrar, né? São toda uma circunstância, não é somente ir lá e retornar, né? Mas nesse meio aí de socorrer, pode ser que alguma coisa aconteça e atrase essa expedição. Mal terminara o interlocutor e a expedição penetrava o enorme átrio. Os cooperadores responsáveis estavam aparentemente calmos, evidenciando alguns, entretanto, no olhar, funda preocupação. Então, os cooperadores, né, os socorristas chegavam calmos, mas alguns com olhares de preocupação. Os recolhidos, no entanto, com exceção de 5 que vinham de maca, desmemoriados e dormentes, revelavam perturbações manifestas que em alguns se expressavam por loucura desagradável, se bem que pacífica, né? Então, todos estavam ali em desequilíbrio, mas ninguém atingindo, né, tentando agredir ao outro, mas com uma confusão mental terrível. Enquanto os enfermeiros se desvelavam em ajudá-los, carinhosos e atentos, e os cães se deitavam extenuados,
Aqueles seres recém-chegados falavam e reclamavam, demonstrando absoluta ausência mental da realidade e provocando piedade e constrangimento. Então, isso nos indica que a maioria daqueles que estavam lá, se não todos, não tinham nem conhecimento do desencarne. Provavelmente estavam presos lá no fator desencarne e no fator que desencadeou, né, esse desequilíbrio mental. Silas convocou-nos à movimentação. Efetivamente, cabia-nos algo fazer na cooperação. O chefe da caravana aproximou-se de nós e o assistente nolo apresentou um gesto amigo. Era o atendente Macedo, valoroso condutor de tarefas socorristas. Afeiçoados e parentes dos recém-vindos, cercavam-nos agora com expressões de alegria e sofrimento. Algumas senhoras que vira antes em ansiosa expectativa derramavam lágrimas discretas. Notei que as criaturas recém-desligadas do corpo denso, conturbadas, qual se achavam, traziam consigo todos os sinais das moléstias que haviam lhes impostos a desencarnação. Então, olha lá, senhoras chorando, lágrimas discretas, uns alegres, mais tristes pela situação em que aquele ser se encontra, recém-desencarnados, mas todos estavam levando o quê? Aquilo que acometeu o corpo físico, ou seja, estava levando resquícios do corpo físico para o corpo espiritual. Então, eles se encontravam com as mesmas moléstias de quando desencarnou, né? Então, talvez isso também ajuda, né? Ao quê? A eles continuarem achando que estão encarnados enquanto não estão, né? É um estado de perturbação terrível. E nós vamos continuando para poder entender. Ligeiro exame clínico poderia, sem dúvida, favorecer a leitura da diagnose individual. Dama simpática, abeirava-se de uma jovem senhora que vinha amparada pela ternura de uma das enfermeiras da instituição e, abraçando-a, chorava sem palavras. A moça recém-liberta recebia-lhes os carinhos rogando comovente. Não me deixe morrer, não me deixem morrer. Mostrando-se enclausurada na lembrança dos momentos derradeiros no corpo terrestre, de olhos torturados e lacrimosos, avançou para Silas, exclamando: Padre, Padre, deixa cair sobre mim a bênção da extrema-unção, contudo, afasta de minha alma a foice da morte. Tentei apagar minha falta na fonte da caridade para com os desprotegidos da sorte, mas a ingratidão praticada com minha mãe fala muito alto em minha consciência infeliz. Ah, porque o orgulho me ensegueceu, assim tanto a ponto de condená-la à miséria? Porque não possuía eu há 20 anos a compreensão que tenho agora? Pobrezinha, meu padre, lembra-se dela? Era uma atriz humilde que me criou com imensa doçura. Concentrou em minha existência. Da ribalta festiva, desceu a rude labor doméstico para conquistar nosso pão. Tinha sociedade contra ela, e meu pai, sem ânimo de lutar pela felicidade de todos nós, deixou-a arrastar-se na extrema pobreza, acovardado e infiel aos compromissos que livremente assumira. A infortunada criatura fez ligeiro interregno, misturando as próprias lágrimas com as das nobre matrona, que a aconchegava de encontro ao peito e de mente aprisionada a confissão que fizera, em extremis, continuou como se tivesse o sacerdote ao seu pé. Olha a confusão dessa moça, né? Ela chegou, olhou para o Silas e achou que ele era um padre. Então ela foi, né? E isso é muito comum. A gente desencarna, para de onde nós vamos continuar de onde nós paramos aqui, com as nossas mesmas crenças, com as nossas mesmas convicções. Então ela olha para o Silas e
assemelha ele a um padre, fala: olha, me perdoe, eu não quero morrer, não me deixe morrer, né? Me dê a extrema unção, mas me livre da morte, né? E ela está ali ao tempo todo contando. E aí nós começamos a entender o porquê dela estar em região umbralina, ou o porquê dela pode ser que estava até ligada ainda ao corpo físico, né? Porque ela está levando com ela o quê? Um grande remorso. Ela conta toda a história que fez com a mãe. E essa história do remorso, o remorso, gente, é a pior coisa que a gente pode carregar. Porque o remorso, de fato, ele nos enlouquece. Quando aquele fecha os olhos e você cai no arrependimento e não tem como consertar, se não tem a cabeça boa, se não procura se fortalecer na fé viva e raciocinada, pode ter certeza que a gente enlouquece ou desespera, né? O ato de desespero, de confusão e até mesmo de loucura. Padre, perdoa-me, e ela continua, né? Tem uma senhora que a aconchega e ela continua dizendo para o Silas: Padre, perdoa-me em nome de Jesus. Entretanto, quando me vi jovem e senhora do vultuoso dote que meu pai me conferiria, envergonhei-me do anjo maternal que sobre os meus dias estendera as brancas asas, e aliando-me ao homem vaidoso que desposei, expulsei-a de nossa casa. Oh, ainda sinto o frio daquela terrível noite de adeus. Atirei-lhe ao rosto frases cruéis. Para justificar minha vileza de coração, caluniei-a sem piedade. Pretendo elevar-me no conceito do homem que desposara. Pretendendo elevar-me no conceito do homem que me desposara, menti que ela não era minha mãe. Apontei-a como ladra comum que me roubara ao nascer. Lembro-me do olhar de dor e compaixão que me lançou ao despedir-se. Não se queixou, nem reagiu. Apenas contemplou-me tristemente com os olhos túrgidos de chorar. Nessa altura, a dama que a sustentava afagou-lhe os cabelos em desalinho e buscou reconfortá-la. Não se excite, descanse, descanse. Ah, que voz é essa? Bradou a moça a desvairar-se de angústia. E, tateando as mãos afetuosas que lhe acariciavam as faces, exclamou sem vê-la: Ó padre, dir-se-ia que ela se encontra aqui, junto de mim. Então ela continua dizendo as coisas, as atrocidades que ela fez para a mãe. Isso é que estava a corrompendo. E ela dizia: Olha, me fala que ela está junto de mim. E aí vocês podem ver o tipo de desequilíbrio mental em que elas se encontravam, né? Repetindo a mesma situação, e sabe-se lá quanto tempo ficou dessa forma. E voltando para o alto, os olhos apagados e súplices, rogava em pranto: Ó Deus, não me deixeis encontrá-la sem que pague os meus débitos. Senhor, compadecei-vos de mim, pecadora que vos ofendi, humilhando e ferindo a amorosa mãe que me destes. Com o auxílio de duas enfermeiras, porém a simpática senhora que acalentava, situou-a em leito portátil e fez, né, com que ela emudecesse. A força de inexcedível ternura. Inexcedível ternura. Percebendo minha emotividade, Silas, depois de amparar o serviço de acomodação da doente, explicou. A dama generosa que a recolheu nos braços é a genitora que veio ao encontro da filha. Que nos diz? Exclamou Hilário assombrado. Sim, acompanha-la carinhosamente, sem identificar-se, para que a pobre desencarnada não sofra abalos prejudiciais. O traumatismo perispirídico vale por muito tempo de desequilíbrio e aflição. Olha aqui. Quem estava afagando, quem recebeu ela,
essa moça com esse transtorno, com esse remorso todo, foi a própria genitora, ou seja, foi a mãe. Só que, por enquanto, essa mãe tem-se uma forma em que ela não pode a reconhecer. Porque no estado em que ela se encontra, se ela reconhece a mãe, o trauma seria maior. Ela não está em condições de reencontro. Então, deixa para a gente um aprendizado. Os reencontros acontecem juntamente daqueles que têm equilíbrio. Ah, mas e se um só tem equilíbrio? Ainda assim, o reencontro não acontece, porque acontece para um, mas o outro, ambos não se reconhecem. Um só o reconhecer não adianta. O reencontro completo e eficaz é aquele que ambos estão em equilíbrio, com as memórias, né? Ou seja, equilibradas, para que nós possamos nos reconhecer enquanto pessoas, enquanto amigos, enquanto pais e filhos, irmãos, né? Então, nessa situação em que ela estava, se encontrava, não tinha como. Mas a mãe estava ali, a postos, né? As mães, né? Como sempre. E por que motivo teria a doente decidido confessar-se dessa maneira? Perguntou meu colega intrigado. É fenômeno comum, elucidou o assistente. As faculdades mentais de nossa irmã sofredora estagnaram-se no remorso em razão do delito máximo de sua última existência. E desde que foi mais intensamente tocada pelas reflexões da morte, entregou-se de modo total a semelhantes reminiscências. Então, veja bem, né? Ela se entregou naqueles remorsos no ato do desencarne. E ali ela permaneceu repetindo aquilo reiteradas vezes, né? Por haver cultivado a fé católica romana, imagina-se ainda diante do sacerdote, acusando-se pela falta que lhe maculou a vida. O espetáculo ferira-me fundo. A rudeza do quadro que a verdade me oferecia obrigava-me à dolorida meditação. Não havia, então, males ocultos na terra. Todos os crimes e todas as falhas da criatura humana se revelariam algum dia em algum lugar. E é verdade, né? Tudo dará um jeito de nos encontrar. Coisas boas, coisas ruins. Silas entendeu a amargura de minha reflexão e veio em meu socorro observando. Sim, meu amigo, você repara com acerto. A criação de Deus é gloriosa luz. Qualquer sombra de nossa consciência jaz impressa em nossa vida, está, né, impressa em nossa vida até que a mácula seja lavada por nós mesmos com o suor do trabalho ou com o pranto de expiação. Qualquer sombra que carimbamos em nós, o que vai acontecer? Ela, né, somente será lavada, ou seja, será retirada, resolvida em nós através do suor do trabalho ou com a expiação. Então, tudo irá nos chegar. E antes os apelos agoniados e afetivos nos reencontros a se processarem, ali sobre os nossos olhos, em que filhos e pais, esposos e amigos se reaproximavam uns dos outros, o assistente acrescentou: geralmente, a estas plagas de inquietação aportam aqueles que em si mesmo cavaram mais fundos sulcos infernais e que se cristalizaram em perigosas ilusões. Mas a bondade infinita do Senhor permite que as vítimas edificadas no entendimento e no perdão se transformem, felizes em abnegados sireneus dos antigos verdugos. Como é fácil verificar, é incomensurável o amor de nosso Pai Celeste cobre não somente
cobre não somente os territórios gloriosos do paraíso, mas também as províncias atormentadas do inferno que criamos. Então, a bondade infinita do Senhor, a bondade infinita de Deus, né, que está aí no perdão que transforma, a misericórdia de Deus está em todo lugar, seja em zona umbralina, seja nos mundos positivos, né? Deus se faz presente e dá a cada um a oportunidade de perdoar, de se refazer, né? E de seguir na sua jornada. Pobre mulher prorrompeu em choro convulso junto de nós, cortando a palavra de nosso amigo. De punhos cerrados, reclamava infeliz. Quem me libertará de Satã? Quem me livrará do poder das trevas? Santos anjos, socorrei-me. Socorrei-me contra o terrível Belfegor. Então ela continuava, né? Toda em desequilíbrio. Silas convocou-nos ao amparo magnético imediato. Enfermeiros presentes acorreram solícitos, impedindo o agravamento da crise. Maldito, maldito, repetia a demente, persignando-se. Invocando o socorro divino através da oração, procurei anular-lhe os movimentos desordenados, adormecendo-o a pouco. Asseverando o ambiente, convidou-nos Silas a sondar-lhe a mente conturbada, agora sob o império de profunda hipnose. Então, eles acalmaram, conseguiram acalmá-la, mas Silas convida André para quê? Para agora sondar, observar a mente conturbada, agora em profunda hipnose. Busquei pesquisar-lhe a desarmonia em rápido processo de análise mental e verifiquei espantado que que a pobre amiga era portadora de pensamentos horripilantes. Como que se ali enraizar no cérebro, via escapar-lhe do campo íntimo a figura animalesca de um homem agigantado de longa cauda, com a fisionomia de um caprino degenerado, exibindo pés em formas de garra e ostentando 2 chifres, sentado numa cadeira tosca, qual se vivesse em perfeita simbiose com a infortunada criatura em mútua humanização. Então ela estava ali pensando lá na figura do julgador, né? Vamos dizer assim, aquele que estava ali sentado numa poltrona, como se fosse o diabo mesmo, né? Aqueles que acreditam. Estava ali para puni-la, mas eles estavam em profunda simbiose. O que é isso? Troca de pensamentos, né? Eles estavam conectados em mente. Diante da minha pergunta silenciosa, o assistente informou: é um clichê mental, criado e nutrido por ela mesma. Ela não fala, né? Ela não acabou de dizer lá, né? Que Deus, vamos até voltar para a gente entender, né? Que quem a libertaria de Satã? Então ali, essa simbiose, essa captação, essa comunicação, ela mesma criava, né? Então, ou seja, ela tinha esse clichê mental na mente, lembra? Pensou, já existe, né? Então, por isso que nós precisamos vigiar a nossa mente. Que aquilo que você pensa, você já criou. Então, ela cria aquela figura e está ali em perfeita comunicação com ela. Se essa figura existe lá fora, não sabemos, mas pode uma entidade perfeitamente apropriar-se, né, aproveitar dessa situação dela? Com certeza. Agora ela estaria um pouco protegida, né? Está socorrida, está iniciando um tratamento. E aí a gente entende que tratamento demanda tempo e que a gente, às vezes, precisa dar tempo aos nossos entes para se restabelecer. Até aqueles que são socorridos de imediato e levados para zonas positivas precisam de tempo, quem dirá esses, né? Que chegou nessa situação perturbatória deplorável, são recém-desencarnados, mas a gente não sabe, né?
o lapso, não nos disseram aqui ainda o lapso de tempo que eles ficaram ali para chamar-se de recém-desencarnado. As ideias macabras da magia aviltante, quais sejam as da bruxaria e do demonismo que as igrejas denominadas cristãs propagam, a pretexto de combatê-los, mantendo crendices e superstições ao preço de conjurações e exorcismos, geram essas imagens como esta, a se difundirem nos cérebros fracos e desprevenidos, estabelecendo epidemias de pavor alucinatório. Então, se ela já estava ali, naquele momento, né, naquela perturbação em relação ao remorso da mãe, ela achava que ela merecia estar ali. E quem se livraria de Satã, do Satanás, né? Não é essa figura que é pregada? Um homem que tem chifre, mas que também tem um rabo e que fica lá, né, como se diz, com um garfo para te espetar. Tudo isso ela foi levando. Porque ela tem nela a crença viva. Então, ela de fato se achava prisioneira, né, dessa figura. As inteligências desencarnadas, entregues à perversão, valem-se desses quadros mal contornados que a literatura feticista ou a pregação vigilante distribui na terra, a mão, a mão cheias, e imprime-lhes temporária vitalidade. Assim como um artista de lápis se aproveita dos debuxos de uma criança, tomando-os por base dos desenhos seguros com que passa a impressionar o ânimo infantil. Então, aquilo que nós acabamos de dizer. Ela criou a figura, mas entidades lá fora aproveitaram, pegaram como se diz, essa oportunidade para poder aproveitar-se dela, para tirar proveito daquela situação. Não que essa figura exista, mas existe aqueles que se aproveitam dela para poder tirar proveito. Porque gosta de ser ruim, né? Porque gosta de ver a pessoa naquela situação, porque a situação deplorável o alimenta, porque ele gosta, né? É um perverso, de fato. O esclarecimento se me deparava como oportuna chave para a solução de muitos enigmas no capítulo da obsessão, em que os doentes começam atormentando a si mesmos e acabam atormentados por seres que afinam com o desequilíbrio que lhes é próprio. Primeiro, no caso dela, ela começou com um remorso, esse remorso foi levando ela a uma situação deplorável, e é isso que André está dizendo, que os doentes começam atormentados em si mesmos, mas pela obsessão daqueles que aproveitam da oportunidade, eles acabam atormentados por seres que estão afinados com aquele desequilíbrio. E lá no que observava atentamente do elo íntimo entre a enferma prostrada e a forma pensamento que se lhe superpunha à cabeça, falou comovido. Lembro-me de haver manuseado há muitos anos na Terra um livro de autoria de Colin de Plancy, aprovado pelo arcebispo de Paris, trazendo a descrição minuciosa de diversos demônios. E creio haver visto uma figura gravada nessa obra semelhante à que temos sob a nossa direta observação. Silas adiantou confirmando, isso mesmo, é o demônio Belfegor. Segundo as anotações de Jim Way, que imprevidentes autoridades da Igreja permitiram que se espalhasse nos círculos católicos. Conhecemos o livro a que se refere. Tem criado empecilhos tremendo a milhares de criaturas que, inadvertidamente, acolhem tais símbolos de Satanás, oferecendo-os os espíritos bestializados que os aproveitam para formar terríveis processos de fascinação e possessão.
Eles estão refletindo, né? Silas está dizendo, tem um livro realmente que fala isso na Terra. E aí é muito importante uma fé viva, raciocinada, sem dogma. Nós precisamos entender que nós temos um Deus misericordioso, nós precisamos entender que o nosso Deus é amor, e que maior do que essas figuras negativas ou esses espíritos em sofrimento, nossos irmãos em sofrimentos que estão no umbral, a energia divina, a força de Jesus e da espiritualidade amiga que trabalha incessantemente é inúmeras vezes maiores do que aqueles. Mas são coisas que nos são impostas ao longo de uma vida e que a gente traz para a gente como verdade e continua levando como verdade após túmulo. E aí, quando a gente se vê numa situação igual essa moça se encontra de remorso e achando que merece o pior e achando que está de fato sobre, né, como se diz, Satanás é que está aqui me governando, é ele que me prendeu, é ele quem irá me libertar. Então, por isso, muito importante a gente ter a nossa fé raciocinada, viva, sem dogma. Chegou alguma coisa para a gente, eu preciso raciocinar sobre o que me chega. Não vai me empurrar a goela abaixo, que eu não vou, né, acreditar em qualquer coisa. Eu preciso saber se esse posicionamento, se essa figura ao qual me apresentam, isso me afasta ou me aproxima de Jesus e de Deus, porque eu quero estar próximo dele. Conhecendo quem é Deus e quem é Jesus, eu conheço então o verdadeiro caminho que eu tenho que seguir e no que eu tenho que acreditar. Refletia quanto ao problema dos moldes mentais na vida de cada um de nós, quando o assistente, certo, me surpreendendo a indagação, acentuou bem-humorado. Aqui é fácil reconhecer que cada coração edifica o inferno em que se aprisiona, de acordo com as próprias obras. Assim temos conosco os diabos que desejamos segundo o figurino escolhido ou modelado por nós mesmos, né? Então, ou seja, aquela confusão mental em que aquela moça, né, se encontra, o que que acontece? Ela própria edificava o inferno dentro dela. E se ela tinha vibração de, vamos dizer assim, inferno, que para nós umbral, para onde ela iria? Para as zonas umbralinas. Ainda, né, que ela não estivesse lá somente para aquela confusão mental, não estava fazendo mal para ninguém ali, né, mas tinha nela essa vibração de perturbação e remorso que é inerente de zonas umbralinas. O serviço assistencial, porém, exigia cautelosa atenção e, por isso, removemos a enferma para o aposento limpo e bem posto que a esperava. Decorrido alguns minutos, voltamos ao átrio, ao pátio, então descongestionado e silencioso. Apenas algumas sentinelas da noite velavam, infatigáveis e atentas. Os tormentos imprevistos compeliam-me a pensar. Muito já estudaram acerca de pensamento e fixação mental, todavia, a angústia daquela alma recém-desencarnada me infundia compaixão e quase terror. Confiei ao amigo que nos acompanhava, bondoso, a indefinível tortura de que me via objeto, e o assistente esclareceu com sabedoria. Em verdade, estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante, encerrado no pensamento puro e simples, e em razão disso, tudo devemos fazer por libertar os entes humanos de todas as expressões perturbadoras da vida íntima. Tudo que nos escravize a ignorância e a miséria, a preguiça e ao egoísmo, a crueldade e ao crime, é fortalecimento da treva contra a luz e do inferno contra o céu. E talvez, porque desejasse ardentemente mais algumas anotações em torno do transcendente assunto, Silas disse: recorda-se de haver lido alguma memória alusiva
as primeiras experiências de Marconi nos albores do telégrafo sem fio? Sim, respondi. Lembro-me de que o sábio, ainda muito jovem, se consagrou ao estudo das observações de Henrique Hertz, o grande engenheiro alemão, que realizou importantes experiências sobre as ondulações elétricas, comprovando as teorias de identidade de transmissão entre a eletricidade, a luz e o calor radiante. E sei que, certa feita, tomando-lhe o oscilador e conjugando-o com a antena de Popov e com o receptor de Branly, no jardim da casa paterna, conseguiu transmitir sem fio os sinais do alfabeto Morse. Mas que tem isso a ver com o pensamento? O assistente sorriu e disse: a referência é significativa para as nossas considerações. Além delas, volvamos à televisão, uma das maravilhas da atualidade terrestre. E acrescentou. Então, assim, né, gente? É sinal. Sinal, receptor que capta sinal. E nós somos também iguais. Por isso que semelhante atrai semelhante, né? Aquilo que vibramos, nós somos direcionados àquele lugar. Aquele lugar nos capta, porque é um sinal que nos absorve diante da energia em que nós carregamos. Reporto-me ao assunto para lembrar que na radiofonia e na televisão, os elétrons que carregam as modulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço com velocidade igual à luz, ou seja, a 300 mil quilômetros por segundo. Ora, num só local, podem funcionar um posto de emissão e outro de recepção, compreendendo-se que, num segundo, as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente. Depois de atravessarem imensos domínios do espaço em fração infinitesimal de tempo, imaginemos agora o pensamento, força viva e atenuante, cuja velocidade supera a da luz, emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentado pelo combustível de nosso desejo e de nossa atenção. Nós somos o que nós pensamos e o que nós desejamos. O nosso pensamento também é como a velocidade da luz. É como o apagar e acender de um interruptor. Eu penso, meu pensamento logo vai aonde eu estou emitindo onda. E conecta com aquela onda em que eu estou, né, emitindo comando. Mas ela vai e ela volta. E fica impressa em mim. Então, se essa moça, com aquele pensamento, firmando naquela figura, ela cria essa figura, mas a energia automaticamente vai para aquele que tem junto com ela a afinidade, e aí ocorre essa simbiose. Quer um exemplo moderno para nós? Telefone e Wi-Fi. O telefone capta a onda eletromagnética. A onda sai de um lugar para o outro. Por isso, aquelas duas setinhas, se vocês observarem lá no sinal Wi-Fi 5G, tem duas setinhas, né? Uma para cima e uma para baixo. Porque ali existe troca de... o Wi-Fi é sinal, né? A gente fala. Então, tem troca ali de sinal. Adentra um ao outro. E numa velocidade, né, enorme. Exceto tem umas aí mais lentas, né? Mas nós estamos falando aqui, dessa velocidade, principalmente do pensamento, que vai na velocidade da luz. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energia atrai energia da mesma natureza,
e quando estacionários na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam, engrossando dessa forma as grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente, convertendo-se-nos a alma no mundo fechado em que as vozes e os quadros de nossos próprios pensamentos, acrescidos pelas sugestões daqueles que se ajustam ao nosso modo de ser, nos impõem reiteradas alucinações, anulando-nos de modo temporário os sentidos sutis. Por isso é muito importante vigiar os nossos pensamentos. Se eu começo a viver na negatividade, eu vou mandar, né, como se diz, conexão para aquele que também está assim como eu. E ele vai mandar para mim o quê? O ambiente vai ficar ainda mais negativo. Ele vai me enviar as mesmas ideias. E aí vai chegar num ponto, o que é que vai acontecer, né? Nós vamos nos anulando e nós vamos fazendo o quê? Pegando aquelas ideias, né, que nos impõem. E nós vamos até afastando-se de nós mesmos. Então, nós precisamos estar, principalmente nos momentos difíceis, nós precisamos estar conectados com o alto. Porque aí vem, a gente precisa ter o discernimento, né? Eu sei que não é fácil, mas diante do problema a gente precisa ter a aceitação. Eu tendo aceitação, eu consigo, pelo menos dentro do possível, entender o fardo, entender a situação. E aí eu me mantenho com Deus, me mantenho com Jesus. Eu me mantenho com a positividade e vai me retornar coisas positivas. Vão me retornar intuições que vão o quê? Me elevar, me dar forças para passar por aquilo. Agora, se eu faço o contrário também se torna verdade. E depois de ligeira pausa, concluiu. Eis porque efetuada a supressão do corpo somático no fenômeno vulgar da morte, a criatura desencarnada, movimentando-se num veículo mais plástico e influenciável, pode permanecer longo tempo sob o cativeiro de suas criações menos construtivas, detendo-se em largas faixas de sofrimento e ilusão com aqueles que lhe vivem os mesmos enganos e pesadelos. Então, depois do nosso desencarne, né? O nosso veículo físico, ele fica o quê? Mais plástico. O que é esse plástico, né? Ele se molda mais facilmente. Então, se ele desencarna nessa situação, ele está aí mais suscetível, né, de ficar por largo tempo de sofrimento junto daqueles que têm os mesmos enganos e vivem aí na mesma vibração, os mesmos pesadelos. A explicação não podia ser mais clara. Calamo-nos, Hilário e eu, dominados por igual sentimento de respeito e reflexão. Silas percebeu-nos a atitude interior e generosamente convidou-nos ao descanso em que, por algumas horas, conseguiríamos repousar e pensar. Assim nós encerramos o estudo de hoje. Que nós, em toda a nossa jornada, possamos ter discernimento para não carregar remorso. Que nós, em nossa caminhada, possamos fazer o melhor que a gente puder, dentro de todas as condições que a gente se encontrar no momento. Que nós possamos ter fé viva e raciocinada, entendendo o que é Jesus, para que nós, lá na frente, ou que iniciando talvez até mesmo numa vida física, né, determinada situação, que se não tivermos controle e equilíbrio, ela vai se perdurar além do túmulo, nós vamos estar em sofrimento até que um dia nós possamos, então, encontrar os olhares, né? Não é que os olhares de Deus, de Jesus, não é que eles não estão ali, mas às vezes, pela condição que a gente se encontra, a gente ainda não tem condições de sermos socorridos. Então, que nós possamos, sobretudo, continuar a nossa caminhada de maneira positiva. Sei que às vezes nós vamos cair,
porque isso é inerente de nós, enquanto seres humanos imperfeitos. Mas nós precisamos seguir ainda assim com discernimento, né? Vigiando os nossos pensamentos, principalmente nos mundos atuais, onde viver não está sendo fácil, onde viver não é para amadores e muitos estão sucumbindo à vida, né? Mas que diante de tudo isso nós possamos ter discernimento. Alguma dúvida, gente?